Bom dia, paz esteja convosco. Mas voltei para ensinar a palavra de Deus. E que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá o agir de Deus na nossa vida? Ninguém. Então, amados, hoje o pão diário vai ser um pouco mais rápido, mas uma palavra eficaz para a nossa vida. O alimento diário, o pão diário todos os dias, que é a palavra de Deus. E hoje eu quero falar de vaso. Vaso pode ser de honra ou de desonra. A Bíblia, ela nos compara como um vaso de barro. Até porque nós guardamos dentro desse vaso o óleo precioso, que é o óleo do Espírito Santo. Então, nós somos comparados com esse barro que guarda esse óleo. E o oleiro, ele pega o barro, ele molda o seu gosto para formar um vaso. Para quem não sabe, Jesus, ele está nos comparando aqui com um vaso de barro e nos leva diante da presença do oleiro para nos moldar conforme o seu gosto, conforme a sua vontade para formar esse vaso. E se o barro ficar, se o barro ficar deformado, o oleiro desfaz e faz o vaso, começa outra vez a fazer esse vaso. Porque muitas vezes nós estamos na mão do oleiro, mas nós somos quebrados, nós somos rachados, somos deformados pelas circunstâncias da vida, pelos problemas da vida. E enquanto nós estamos na mão do oleiro, ele ali nos molda segundo a sua vontade. Ele nos amassa, nos refaz de novo. Da mesma forma, Deus trabalha em nossas vidas. Ele nos molda e nos corrige diariamente. Mas para isso nós precisamos estar na mão do oleiro, para que ele continue fazendo a obra, para que ele continue nos moldando. A palavra de Deus vem me dizendo que as nossas vidas, elas são frágeis, como um vaso de barro. O vaso de barro, ele é muito frágil. Um vaso, ele pode ser partido, ele pode ser quebrado facilmente, principalmente se ele for de barro. E quando as nossas vidas pertencem e as nossas vidas parecem estarem perfeitas, nós podemos virar, para Deus e dizer que nós não estamos em perfeição e que nós possamos ser quebrados para Ele nos refazer e Ele vai nos fazer de novo. Nós podemos até ser fracos, como esse vaso de barro, mas o nosso Deus, Ele é forte e Ele cuida de cada um de nós. Amado, entenda uma coisa. A palavra de Deus, lá no livro de Jeremias, capítulo 18, Deus leva Jeremias a ter uma visão. E ele leva Jeremias à casa do oleiro. Ele manda que Jeremias desça à casa do oleiro. E lá Jeremias vê o grande fabricante daqueles vasos. Ele vê aquele homem sentado na roda, ali trabalhando a argila e fazendo o vaso. Enquanto Jeremias estava vendo essa visão, a palavra de Jeremias vem dizendo que ele é quebrado. No versículo 6 do capítulo 6 diz assim: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com a sua obra de barro? Diga ao Senhor: eis que com barro nas mãos do oleiro, assim sós vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Então, amado, entenda uma coisa. A palavra de Deus vem dizendo que assim como o barro era na mão do oleiro, nós somos na mão de Deus. E que nós precisamos ser moldado, quebrado, purificado, limpo, para que Deus venha fazer essa obra. Para isso, você precisa ser selecionado. Existem mais de 200 tipos de barro, mas só 8 servem para fazer barro. Eles se encontram nas beiras dos rios e no fundo do poço. É assim que Deus nos encontra, na beira de uma vala, na beira de um rio, no fundo de um poço. E agora esse barro, ele é selecionado, ele é levado para as mãos do oleiro. E quando ele foi selecionado e foi para a casa do oleiro, entenda uma coisa, ele precisou passar por um tratamento. Porque apesar desse barro ter sido selecionado, nesse barro ainda há impureza, há pedras, há mágoa, há dor, tristeza, rancor. Eu não sei o que Deus hoje precisa tirar da tua argila. Se é uma tristeza, uma dor, se é uma pedra de tropeço, se é um atrapalho. Entenda que você agora foi selecionado. Mas para isso, você agora precisa ser o quê? Limpo. Você precisa ser moldado. Você precisa ser transformado num vaso. E para isso, não basta ser só escolhido.
Você precisa ser o quê? Limpo de toda a impureza, de tudo aquilo que é ruim, de tudo aquilo que a gente traz, de tudo aquilo que a gente, quando chega para Jesus, vem. Observe que agora ele tira as pedrinhas, ele tira os gravetos, e isso deixa a marca. E nós precisamos ser sarados. Por isso o oleiro ele joga água. Para quê? Para desfazer aquela cicatriz que fica no barro. E a água que significa a palavra de Deus. Que enquanto nós estivermos na mão de Deus, nós vamos estar sendo tratados, lapidados, amassados, moídos, batidos. Mas esse é o processo. Nós precisamos ser purificados. E quem vai fazer isso é o Pai, nos moldando, nos transformando, nos amassando, nos limpando para começar o processo de moldagem do barro. O barro não pode ser moldado com pecado, o barro não pode ser moldado com rancor, com a raiva, com ódio. Por isso o processo ele tem que ser de quê? De escolha do barro. Você foi escolhido, você já foi separado. Agora você é amassado, você é espancado, aquela massa é batida para que ela venha a ser limpa. O barro agora está limpo e o processo de montagem, de moldura do barro começa na tua vida. Você é colocado agora sobre as mãos do oleiro. A roda gira e ele começa a moldar você com as suas próprias mãos. Ele molda você. É ele que vai te transformar. É ele que vai te mudar. É ele que vai mudar a tua vida, a tua história. É ele que vai tirar aquilo que é pedra de tropeço, aquilo que está sendo atrapalho na tua vida. É o Senhor. E ele começa a jogar água para amassar a argila que estava dura. Pois assim nós chegamos para Jesus com o coração endurecido, um coração de pedra. E ele começa a nos amassar, nos amolecer. E ele começa a tirar toda a impureza com aquela água que significa a palavra de Deus. Eu quero te dizer, amado, que você foi escolhido, que você é a escolhida. E depois de ser escolhido, o barro, ele precisa ser amassado, purificado, limpo na mão do oleiro. Talvez você esteja ainda nesse processo. Talvez você esteja chegando agora. Talvez você já passou pelo processo de purificação, de limpeza. Mas ainda há um processo que nós precisamos passar, que é o teste do fogo. Então chega o momento que esse vaso ele é levado ao fogo. E ele é ligado a uma temperatura muito alta. E é colocado sobre esse vaso. E esse vaso é colocado dentro desse fogo. E quanto mais alta a temperatura, mais o vaso fica resistente. Esse fogo que nos purifica, esse fogo que nos limpa, que é intenso para limpar esse vaso, ele tira o cheiro podre da lama, ele tira o cheiro do pecado, ele nos purifica, nos santifica, porque esse fogo ao qual você foi colocado é o fogo que é um fogo para limpar, é um fogo para queimar as impurezas que ainda se encontram nesse vaso. E esse fogo é o Espírito Santo, amado. Nós precisamos resistir todo o processo para que nós venhamos ser cheios da presença do Espírito Santo. Talvez você ainda se encontre assim, no fundo de um poço. E hoje ele veio para te dizer que você é uma argila para um vaso de honra. Talvez você esteja à beira de um caminho ou à beira de um rio, sem ter encontrado a tua solução. Mas Jesus hoje ele veio com uma resposta para ti. E ele está dizendo, Rebalabassuri, canta para você que você é um vaso escolhido. Você foi escolhido para ser moldado na mão do oleiro. Ele está dizendo, desce, te dispõe, desce a casa do oleiro hoje. E ele vai te fazer um vaso de honra. O que é descer a casa do oleiro? É reconhecer que nós precisamos dele. É reconhecer que nós precisamos ser moldados por ele. E que ele venha fazer a obra sobre a nossa vida. Que você desça hoje a casa do oleiro. E que ele te quebre, que ele te amasse, que ele te refaça. Declara, Senhor, me faz um vaso novo. Declara, declara. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Que você possa ser esse vaso novo de Deus. Que ele possa hoje te quebrar, te amassar, tirar toda a impureza do pecado, da raiva, do rancor, da tristeza, da doença, seja qual for, amado. A área que você precisa hoje ser tratada. Ele é o oleiro. E ele está te dizendo hoje, te dispõe, que ele quer fazer você um vaso de honra e não um vaso de honra, de desonra. Ele quer fazer você aguentar altas temperaturas para que você possa resistir ao fogo. Mas olha o que ele fala em 2 Crônicas, capítulo 4, 7. Mas nós temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que o
poder que é tudo, que excede é tudo, provém de Deus e não de nós. Por isso nós somos de barro. Você poderia querer ser um vaso de ouro que não derrete, um vaso de ouro que não quebra, um vaso de bronze que não quebra, um vaso de porcelana, mas Deus te fez de barro. Sabe por quê? Para mostrar a humildade. O vaso de barro é o único que vai para o fogo e não quebra. É o único que vai para o fogo e não derrete. Se você quisesse ser um vaso de ouro, quando você fosse ao fogo, você derreteria. O de prata ou de bronze derreteria. Mas o de barro, ele fica mais resistente. O de porcelana, o de vidro quebra. O de madeira queima. Mas Jesus te fez de barro. Para quê? Para que você venha guardar. Para que você venha guardar o óleo precioso que é o Espírito Santo. E nós temos esse tesouro guardado dentro de nós, porque nós somos vaso de barro e tudo que excede provém de Deus e não de nós. E contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai e nós somos o barro, e nós somos o barro na mão do oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. Que Tu possa hoje, Senhor, nos refazer, nos amassar, nos moldar e nos fazer um vaso de honra e não de desonra. Que Tu possa hoje, Senhor, transformar vidas e que nós possamos a cada dia, Senhor, ser moldada por Ti como vaso na mão do oleiro. Abençoa cada pessoa que está assistindo e que vai assistir essa live. Se for possível, nos quebra, nos refaz, nos amassa e nos faz de novo. E que nós possamos nessa manhã contemplar a glória de Deus sobre a nossa vida. Pai amado, eu abençoo a vida de cada pessoa. Olha, Senhor, para a vida de cada pessoa que está assistindo, vai assistir, não importa o dia, não importa a hora, não importa o momento. Mas, Senhor, quebra, amassa, refaz de novo, tira a impureza, Senhor, e nos enche do óleo precioso que é o Espírito Santo. Que a Tua unção, a Tua graça, Teu poder se manifeste nas nossas vidas. Hoje, Senhor, que nós possamos ser um vaso novo nas Tuas mãos, fazendo, Senhor, de nós um vaso de honra. Abençoa a vida de cada um que entrou. Se eu tenho alguém doente, cura. Se tem alguém cativo, liberta. Senhor, provém o milagre. Tu és o Deus da provisão. Tu és o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Providencia o milagre para esse irmão que precisa. Mas abençoa, Deus, a nossa vida e nos refaz de novo. Te dispõe, diz o Senhor, e desce à casa do oleiro. Acabando de assistir essa live, dobra teu joelho, ora, clama e pede para Ele te quebrar, te refazer, porque Ele quer fazer de você um vaso de honra. Fique com Deus, Deus abençoe e até amanhã, se Deus nos permitir, no Pão Diário.